Olha só, nós falamos aqui na abertura a respeito da coletiva de hoje do ministro Pazuello, falando sobre o plano de vacinação do governo. A Natália Paz acompanhou e traz a informação. Oi, Ronald, muito boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Então, o governo federal apresentou agora pela manhã essa nova versão do Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus. Mas, apesar de toda essa apresentação em um evento aqui no Palácio do Planalto, o governo ainda não tem um cronograma para iniciar essa vacinação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que as datas dependem da aprovação técnica das vacinas. Pazuello também destacou que pacientes a serem imunizados com vacinas aprovadas para uso emergencial deverão preencher um termo de consentimento livre e esclarecido. Entretanto, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar uma vacina, nenhum termo será cobrado da população. Se um laboratório brasileiro ou internacional solicitar o uso emergencial de vacina e a Anvisa assim o fizer, autorizar, para aquele grupo específico e na quantidade limitada, as pessoas que participarem deste evento assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. O documento inclui novos grupos prioritários para receber a imunização e eleva de 300 milhões para 350 milhões o total de doses em negociação. Entram na lista também populações quilombolas e ribeirinhas, população em situação de rua, pessoas com deficiência severa, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e presos. Entre os acordos já firmados estão a obtenção de mais de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, além de 110 milhões que devem ser produzidas pela Fiocruz. O governo conta ainda com um pouco mais de 42 milhões de doses do consórcio da COVAX Facility, ainda sem data. Bom, são muitos dados, né? Muitas informações, mas uma coisa é de extrema relevância. A vacina mesmo não existe, porque não tem nenhuma vacina registrada. Ventilou-se o mês. O que o ministro chegou a falar em janeiro, depois veio para dezembro e agora foi para fevereiro, mas ainda sem ter nada muito palpável, porque não temos a vacina. E tem uma coisa que também me chamou bastante atenção, é que tem muito protocolo de intenções em tudo isso. Exatamente. Efetivamente, tem a situação de Oxford e do convênio COVAX. De resto, é tudo intenção. Ainda intenção, exatamente. São dezenas, e outras estão surgindo, outras pesquisas novas, e o que é importante a gente saber é que as vacinas que estão prontas para a compra dos países são aquelas que passaram pela fase 3, ou seja, que tem aquele relatório em que milhares de pessoas foram testadas e o medicamento aprovado. Então é por isso que a gente só considera ainda 5 vacinas ainda no mundo que estão aí, que tem o potencial para imunizar a população, né? E cada país faz a sua opção de acordo aí com os tratados, com os acordos, e precisa ver também o número de doses. Então, quanto mais o país se antecipa na compra, mais rápido sai o calendário. Porém, tem que ter a chancela da Anvisa. O Zaidão, o que me chamou bastante atenção é que nessa relação governo-Pfizer, Ministério da Saúde Pfizer, e a gente destacou aqui, né, que talvez tenhamos um atraso nessa relação, né, e a possibilidade de negociação poderia ter sido aberta antes, e a Pfizer deixou claro que não houve essa abertura de diálogo de forma antecipada, mas a previsão, com base no documento divulgado hoje, é que nós vamos ter da Pfizer cerca de 8 milhões e meio de vacinas, mas até junho do ano que vem. Perspectiva até junho do ano que vem. Então, não tem uma quantidade grande da vacina, que é a única protagonista desse momento nos Estados Unidos, no Canadá e nos países que você citou. Inclusive o Bahrein, né? Tomou cuidado de já fazer a sua compra. O dinheiro lá não é muito problema. Agora, de fato, a Pfizer é a única aprovada. A Sputnik é um caso à parte, porque ela foi aprovada só na Rússia. Outros países, inclusive aliados do Putin, né, já se comprometeram a comprá-la, porém a aprovação para aplicação só na Rússia por enquanto. E o especialista com quem conversamos esta semana, ele falava exatamente isso, que não há publicação em revistas importantes a respeito, e nem passou por aqueles que têm critérios aceitos internacionalmente, agências que têm critérios aceitos internacionalmente. A Sputnik não passou por nada disso. Você tem, por enquanto, a aprovação na Rússia, né?
Agora, o Brasil tem duas grandes vantagens, não é, Sônia e Ronald? O Brasil tem o SUS, porque a ideia é a aplicação gratuita. Exatamente. Hoje foi deixado bem claro na entrevista coletiva. Claro. E tem o SUS, que é um sistema muito importante nesse tipo de situação. Então você tem no país inteiro postos que podem receber ali a pessoa, acolher a pessoa gratuitamente e aplicar a vacina gratuita. Não pagará nada. E segundo, o Brasil tem tradição em programas de vacinação. O Brasil consegue fazer com que campanhas de vacinação atinjam populações que estão em rincões remotos, etc., inclusive na Amazônia, onde há lugares onde você não tem estrada para chegar, só chega de avião ou de barco. E as Forças Armadas, inclusive, são fundamentais para que a vacina chegue, por exemplo, a comunidades indígenas, né? Em locais que não são acessíveis por estrada, não existe estrada. Então, o Brasil tem essas duas grandes vantagens, o SUS e a tradição. A ideia, segundo o Pazuello, é levar a vacina. Portanto, haverá um controle central, governo federal. Governo federal, o Ministério da Defesa colaborando com o Ministério da Saúde. Exato. E os estados distribuindo nos municípios. A distribuição interna é papel de cada estado. Como já há essa tradição, o Brasil não tem a falta de conhecimento de como fazer uma vacinação em massa. Ele faz isso todos os anos, né? Claro que com públicos específicos. Idosos que recebem a vacina contra a gripe, crianças que recebem a Sabin ou Sabin, né, que é o nome correto, etc. Então, o Brasil tem essa tradição. Só que agora é uma vacinação, em tese, de toda a população, de quem quiser, é óbvio, né, não será obrigatório, imagino, embora o Supremo se debruce sobre o tema. O Supremo vai se manifestar se será obrigatório ou não a vacinação, que me parece um absurdo. Eu acho que até não deve progredir isso, né, Zaidan? Eu imagino que não. Quando perguntado pelo Datena aqui na Rádio Bandeirantes ontem, o Gilmar Mendes deixou claro, ele não quis dizer eu penso isso ou aquilo. Ele falou, vamos ver, vamos analisar o que diz a Constituição, os direitos individuais, etc. Enfim, vai ser uma decisão do colegiado, né? Agora, o que chama a atenção, Ronald, finalmente, é a questão da falta da vacina. Porque é claro que o plano tem de anteceder o você ter a vacina. Não adianta você ter a vacina e falar, e agora, o que eu faço? Você tem de ter um plano. Você tem de ter tudo isso já estabelecido. Chegando a vacina, você começa a executar o plano, não é? Porém, o que foi apresentado hoje carece de muitas informações, né? Ainda é algo muito abstrato, com muitas intenções, como você disse, com muitos protocolos. O fato de não ter vacina, esse plano poderia ter sido apresentado há 60 dias. Pois é, exatamente. Não poderia? Porque a mesma falta de informações de hoje é a que tínhamos há 2 meses. É isso que eu ia colocar e você colocou muito bem, Ronald. Não é? Eu fico preocupado com o Estamos seguinte, atrasados na divulgação. Se isso não foi feito exatamente pela... aquilo que o ministro chamou de angústia. Aliás, é uma frase que até certo ponto foi infeliz do ministro da Saúde, porque ele achou que há uma ansiedade excessiva, uma angústia e uma ansiedade excessiva no que se refere à vacinação, né? Eu acho que nesse aspecto, puxa vida, o ministro talvez não tenha falado ao coração das pessoas que têm algum tipo de relação com quem sequelado foi, ou teve parentes sequelados pela Covid, ou pior, né, teve no cerco, ou na parte próxima, ou querida, de um dos 181 mil brasileiros que perderam a vida. Pois é, e que eu me incluo nisso, perdi 2 amigos queridos e vários conhecidos para essa doença, então é muito triste. Ontem, inclusive, em entrevista ao José Luiz Datena, o presidente Jair Bolsonaro, ele falou claramente que ele não acredita na vacina, mas aí horas depois saiu esse plano, né, um plano que já deveria ter sido apresentado, como bem colocou o Ronald, e... com alguns elementos, umas pitadas de política que a gente nota nas seguintes frases. Cuidado com as pessoas que falam da nossa Anvisa. Tudo que ela faz é com critérios técnicos e para todos os brasileiros. Sabemos disso, confiamos na Anvisa, mas isso foi um recado político. E outra coisa, de falar muito dos estados, porque os estados, mais o governo federal e o SUS, que ele integra estado, União e municípios, etc. Então foi deixado muito claro que quem vai fazer a vacinação é o governo federal.
Então, além desses dados técnicos que vamos dizer, não vou dizer nem superficiais, porque eles têm todo um embasamento, mas faltaram elementos que explicando cada página que foi dita nessa fala de hoje, das 10 horas da manhã, lá em Brasília. E também com os elementos políticos que eu achei que não precisava muito, porque não é momento para isso, não. O governo federal poderia ter sido superior e deixar para lá, entendeu? Todas essas brigas, o governo de São Paulo, etc e tal, e falado especificamente da saúde dos brasileiros. Ia marcar um golaço. Quando coça a questão de 2022, né, Zaidan, e acaba passando por cima do que há de mais importante, que é bem informar a população, enfim, trazer as pessoas para perto, né? Agora, é bom lembrar que de todas as vacinas que estão sendo testadas no Brasil, porque você tem essa de Oxford, com testes em São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Coronavac, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Rio e Distrito Federal. Pfizer-BioNTech, né? São Paulo e Bahia, só. E ela é a única já aprovada no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, no Bahrein. E de essas todas exigem 2 doses, aquilo que vocês falavam há pouco, né? Quando você considera o número de doses necessárias, você está considerando, primeiro, que provavelmente serão 2 doses. Porque a única em que há dúvida se uma dose será suficiente é da Janssen, Exatamente. que é belga. Está sendo testada em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, mas ela está atrasada em relação, por exemplo, a Pfizer nem se fala. Mas talvez ela possa ser eficiente com apenas uma dose, mas isso não se sabe, se 1 ou 2 doses. O fato é que temos de partir da premissa de que serão 2 doses. E mais, com uma dúvida, cuja resposta a ciência ainda não deu. Quanto tempo depois será necessária uma revacinação? É isso mesmo, é isso mesmo. E até, inclusive, Zaidan, é o que atrasa o estudo da Sanofi, do laboratório francês Sanofi, porque eles estão fazendo uma vacina com o vírus atenuado, que não é com o vírus morto, isso usando a forma tradicional de fabricação da vacina. Só que se a gente não conhece suficientemente o coronavírus, como fazer um vírus atenuado e injetar no organismo humano? A gente não sabe o que vai acontecer. Que imuniza, isso é fato. A eficácia, o problema é a segurança. Então, como não existe essa segurança, que talvez fosse feita em uma dose, então esse protocolo, inclusive, ficou para o final do ano que vem. Vamos acompanhar.